Olá, quinto ano, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar iniciando a semana estudando um pouco sobre o componente curricular de matemática e nesse componente a gente vai aprender um pouquinho sobre medida de capacidade. E você pode perguntar para mim, tia Karina, o que é medida de capacidade? Crianças, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabecinha todas as vezes que as pessoas falarem de medida de capacidade é que ela está totalmente ligada, totalmente relacionada aos líquidos. Isso mesmo, a medida de capacidade é responsável para medir a quantidade de líquidos que cabe dentro de um recipiente. E a quantidade de líquidos que cabe dentro de um recipiente a gente chama de litro e é representada pela letrinha L, ok? Na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente se depara com vários produtos líquidos e eu coloquei alguns deles aqui. Nós temos o amaciante, o sabão líquido, detergente líquido para lavar louça, sabonete líquido, shampoo, condicionador, perfume. Tem algumas medicações também, como xarope, contra-gotas, sprays. É uma infinidade de produtos, quinto anos. Eu só mencionei alguns aqui para que a gente pudesse relacionar a nossa vida diária, ok? Outra coisa que a gente precisa aprender é que a quantidade de líquidos que cabe dentro de um recipiente vai depender do tamanho do recipiente. Quanto maior o recipiente, mais líquidos. Quanto menor o recipiente, menos líquidos. E eu coloquei vários tamanhos aqui e a gente vai começar pelo recipiente de 1 litro, porque é a medida padrão da medida de capacidade. Nesse recipiente cabe 1 litro de líquido. Esse outro que é um pouco maior, cabe 2 litros de líquido. E nesse outro, que é um pouco maior, cabe 3 litros e 300 ml de líquido. E você pode perguntar para mim, se o recipiente for menor que 1 litro, tia Karina, como que eu vou medir? Eu vou usar uma outra unidade de medida, da medida de capacidade, chamada mililitro, que é representada pela letrinha ml. Então, esse recipiente é menor que 1 litro. Então, dentro dele só cabe 600 ml. Esse outro aqui também. E esse outro, que é bem menor, só cabe 350 ml. Uma coisa importante, quinto ano, que você precisa entender é que a cada 1 litro nós temos 1000 ml. Então, nessa garrafinha de 1 litro, nós temos 1000 ml. E nessa de 2, 2000 ml. E nessa de 3 litros, 3000 ml. Só que nessa daqui nós não só temos 3 litros, temos 3 litros e 300 ml. Então, nós vamos ter 3300 ml de líquido dentro desse recipiente, ok? Agora que a gente aprendeu um pouco sobre produtos líquidos, eu quero que vocês me ajudem a tirar os produtos que não são líquidos desse slide aqui. Então, o primeiro produto que eu posso estar tirando é o pão, não é um produto líquido. O ovo também não é. A cenoura também não é. E o queijo também não é. Todos esses outros produtos que ficaram são produtos líquidos, ok, quinto ano? A gente aprendeu 2 unidades de medida da medida de capacidade, que foi o litro e o ml. Mas nós não temos apenas o litro e o ml, apesar deles serem os mais usados. Nós temos também o decilitro, o centilitro, o decalitro, o hectalitro e o quilolitro. E eu preciso, mesmo não utilizando muito deles, ensinar para vocês sobre eles. Então, como que acontece? Às vezes a gente precisa fazer algumas conversões. Então, se eu tenho 1 litro e quero converter em decilitro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 10. E de decilitro para centilitro, vou multiplicar por 10. De centilitro para ml, vou multiplicar por 10. Agora, a maioria das vezes eu transformo litro para ml. E o que eu vou fazer, tia Karina? Vou multiplicar por 1000. Por quê? Porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Agora, o contrário, de litro para decalitro, eu vou dividir por 10. De decalitro para hectalitro, divido por 10. De hectalitro para quilolitro, divido por 10. E de litro para quilolitro, divido por 1000. E eu vou colocar agora as conversões contrárias. De ml para litro, eu divido por 1000. De quilolitro para litro, eu multiplico por 1000. E de litro para quilolitro, eu divido. Então, se você tiver alguma atividade que você precisa de fazer essas conversões, você volta no vídeo, pausa o vídeo, que aqui está um macetezinho de como você fazer as conversões de uma unidade para outra, ok? Mas eu coloquei um exemplo aqui, ó. Eu tenho 3 litros e eu quero converter esses 3 litros em ml. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1000. 3 vezes 1000 é a mesma coisa que 3000 ml. Agora eu tenho 3 litros
e eu quero converter em quilolitro. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1000. Como que eu faço essa divisão? Eu não vou ensinar hoje, mas eu tenho um vídeo, você pode procurar e assistir novamente, que ensina números naturais, números decimais, a fazer as conversões, e ele é bem legal e você vai conseguir converter direitinho, tá? Então assim, se eu pego 3 e vou dividir por 1000, eu coloco o número 3 lá e eu tenho 3 zeros, então eu vou pular 3 casas decimais da direita para a esquerda. Então, como é que seriam essas casas decimais? Eu tenho 3 aqui, e aí eu vou pegar, pessoal, e vou contar uma casa, 2 casas, 3 casas. Então eu vou ter 3 milésimos de quilolitro, ok? Eu coloquei aqui uma jarra, quinto ano. Digamos que eu vou colocar nessa jarra aqui 2 litros de água e 250 ml de suco de laranja, tá? Então, para eu descobrir quantos litros eu vou ter dentro dessa jarra, a quantidade de líquido que vai ter aí dentro, eu preciso converter ou 250 ml em litro ou 2 litros em ml. Então, eu vou converter 2 litros em ml. Eu sei que a cada 1 litro eu tenho 1000 ml, então 2 litros eu vou ter 2000 ml. Eu pego esses 2000 ml e somo com os 250 ml que eu tenho aqui. Então, vai dar o total de 2.250 ml. E para eu transformar 2.250 ml em litro, o que eu faço? Eu vou dividir por 1000. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 1000, são 3 zeros. Eu vou pular 3 casas decimais. 1, 2, 3. Então, vai ficar a mesma coisa que 2,250 litros, que é 2 litros 250 ml, ok? Ficou claro aí para vocês, quinto ano? Se vocês ficaram com dúvida em alguma informação, volta o vídeo, tenta assistir novamente. As atividades já estão disponíveis na escola, não deixe de buscar. Peço o papai e a mamãe para ir buscar. Enquanto eles vão buscar, vai resolvendo as atividades no livro, que eu coloquei algumas atividades no livro. Qualquer dúvida, eu estou aqui para te ajudar. E de 10h30 nós vamos ter a nossa aula online e a gente vai estar fazendo as correções, tirando as dúvidas e deixando tudo muito claro, ok? Um beijo bem grande. Bom início de semana para vocês, boa atividade para vocês e até logo, tá bom? Fiquem todos com Deus.